Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em Gênesis, capítulo 1, nos seus versículos iniciais, um quadro de caos, desolação, vazio e de trevas. Muitas vezes, esse quadro retrata bem a nossa condição interior ou a condição da nossa família ou a condição da nossa vida. Mas a Bíblia, como a palavra de Deus, no seu primeiro capítulo, nos mostra que no meio dessa situação terrível, ali está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se movendo, pairando por sobre as águas da morte, no meio daquela situação, porque Deus deseja mudar essa situação, que aos olhos do homem é uma situação que é impossível de mudar. Vemos o Espírito de Deus se movendo e Deus começa a falar. E aí começa a ver a mudança, começa a ver a transformação. Nessa porção conseguimos ver o poder da palavra de Deus. Isso traz muita esperança para nós, porque Gênesis 1 muitas vezes retrata o que nós estamos passando e nos mostra que há esperança. A Bíblia é um livro que nos traz esperança. Começa nessa situação caótica e termina na Nova Jerusalém. A Bíblia nos mostra o poder da palavra de Deus, o que o Espírito de Deus, o que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas. Tudo que nós necessitamos é permitir que o Espírito venha, se mova em nós e Deus fale conosco. Nós vimos no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 4, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Louvado seja Deus, porque Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus fez nesse primeiro dia uma obra de separação. Ele separou a luz das trevas. E no segundo dia, no versículo 6, Gênesis 1 nos diz, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Podemos ver aqui que no segundo dia Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Isto é, ele separou o que é do céu daquilo que é da terra. Tanto no primeiro dia como no segundo dia, Deus fez um trabalho de separação. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nossa vida está um caos, está tudo em confusão,
é porque todas essas coisas estão misturadas. Mas quando o Espírito de Deus começa a se mover e Deus começa a falar, Deus começa a separar as coisas. Separar a luz das trevas, separar o que é do céu daquilo que é da terra, isto é, aquilo que é de cima daquilo que é de baixo. E louvado seja Deus, porque no terceiro dia Deus continuou com a obra de separação. No versículo 9 diz, disse também Deus. Deus continuou falando. Que coisa boa! Deus não restaurou a situação num só dia, mas foi dia após dia. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus deseja operar em nós dia após dia. E Ele fala cada dia. E todas as vezes que Deus fala, algo surge, algo muda, algo é transformado. Versículo 9 diz, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. Versículo 10, a porção seca chamou Deus terra, e é o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Nós podemos ver que no terceiro dia, Deus continuou a fazer uma obra de separação. As águas cobriam toda a terra, mas Deus fez surgir a porção seca. Nós sabemos que as águas que cobriam a terra eram águas de morte. Mas a palavra de Deus tem poder. Pode fazer com que a porção seca apareça, que a terra apareça. Isso se refere ao poder da ressurreição. Algo surge das águas de morte e dá a Deus uma base para que nela a vida seja gerada e a vida se multiplique. Você pode ver nesse trabalho de separação do terceiro dia, surgiu a porção seca. Surgiu agora uma porção que vai se tornar a base para Deus operar. 3 dias de trabalho. 3 dias de trabalho de separação. Para que então surgisse a porção seca. Agora, porque há a porção seca, porque agora Deus tem uma base onde firmar-se, onde Ele pudesse fazer a vida surgir e se multiplicar, Deus agora pode trabalhar algo. Por isso, no versículo 11, ainda no terceiro dia, diz-nos o seguinte, disse, produz a terra a relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Amado irmão, amada irmã, Deus quer que a sua palavra opere na sua vida. E Ele vai começar fazendo obra de separação. Separar luz das trevas. Separar o que é celestial daquilo que é terreno. Separar a morte da vida. Vai levar um tempo. Mas deixe Deus fazer essa obra de separação. Nós muitas vezes estamos tão envolvidos, tão contaminados,
Nós precisamos dar chance a Deus para que Ele faça essa obra de separação. Depois de um tempo da obra de separação, surge algo, surge uma base para Deus fazer a vida se manifestar e a vida se multiplicar. Deixe Deus falar. Receba a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Deixe essa palavra penetrar no seu ser e mudar o seu ser, cortar, dividir, separar. E aí, a vida vai começar a se manifestar. Como é bom conhecer o poder da palavra de Deus. Se a palavra de Deus pôde transformar essa terra, que estava um caos, uma terra vazia, cheia de trevas, não pode transformar você? Claro que pode. Creia. Creia na palavra de Deus. Creia que Deus quer restaurar a sua vida por meio da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, amado irmão, amada irmã.